Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Cadif, é o Kinea Infra, é um FII Infra aí da gestora Kinea, né? A gente vai ver qual foi a performance dele neste mês de julho, de junho, né? Nesse mês de junho. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro, EF, Infra, o principal assunto aqui no canal. Se inscreva no canal, tá? Ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. Mas você ajuda muito a gente aqui no canal, ok? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada sobre o FIINFRA, Cadif 11 e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então, Cadif 11. Tem um tempinho aqui, alguns meses que a gente não fala aqui no canal do fundo, né? Então é um FII Infra bem antigo, inclusive, né? Tem aí mais de 6 anos no mercado. Da Kinea Investimento tem mais de 2,7 bilhões em patrimônio líquido, tá? O volume médio diário negociado na bolsa, 2,9 milhões de reais. Então o fundo também tem uma liquidez bem interessante. Cota de mercado atual R$ 130 reais e cota patrimonial R$ 134 e 83. Claro, isso aqui é fechamento de junho, tá? 30 de junho de 2023, que é a data base, inclusive, que o fundo anuncia os seus rendimentos. Atualmente o fundo está aqui com um yield, né? Yield médio das debêntures de IPCA mais 7,3%, duração média das debêntures 7,4 anos e 94% do seu patrimônio está alocado em debêntures de infraestrutura. Por isso mesmo é um FIINFRA, tá? Então é para incentivar aí o financiamento, né, da infraestrutura no país. E aqui a gente verifica que no mês de junho o fundo rendeu 3,33%, enquanto o benchmark do fundo, que é o IMAB, rendeu 2,39%. O fundo fechou com um spread de 1,94% acima do IMAB, da cota patrimonial. Então, fundo aí com um spread interessante. E o risco de crédito e diversificação, o fundo atualmente tem 39 emissões na carteira, 39 debêntures, né, e 53% com créditos classificados aí com rating, né, rating AAA, ou empresas, né, classificadas como AAA, empresas de grande porte e de receitas elevadas. O objetivo de performance é de 0,5% a 1% acima do NTNB. Inclusive, ele atingiu essa performance aí no último ano, né? E a cota patrimonial rendeu em IMAB mais 9,7%. Então, a variação da cota rendeu isso aí desde o início do fundo, né? Então, representando aí 190% do CDI. E lembrando que esse fundo ele investe em debêntures incentivadas, ou seja, debêntures que tem aí isenção de imposto de renda, né, para os investidores. Então, por isso chamadas de debêntures incentivadas. E tem o FIINFRA, né, falando agora do fundo, ele tem isenção de imposto de renda para pessoa física em tudo, né, ganho de capital, rendimento, né, alíquota zero de imposto de renda para investidores pessoa física. Bom, é um fundo que está mais atrelado ao IPCA, tá? A gente falou agora do CDI 11, que o próprio nome já diz, ele é totalmente alocado ao CDI, mas esse aqui, a maioria das debêntures são atreladas ao IPCA. O desempenho da cota patrimonial, a gente vê que desde o início, né? Então, cota patrimonial 101,4%, cota de mercado 94,2% de desempenho, de rentabilidade, e aqui a gente verifica o IMAB, como está nesse período aí desde o início, lá de 2017, 83,6%. E o CDI também nesse período, 53,4%. Então o fundo tem aí um desempenho, uma performance de rentabilidade muito superior, superior ao IMAB e muito superior ao CDI. Mais para baixo que a gente vai verificar então aqui os pagamentos dos rendimentos de junho, né? No dia 7 o fundo então pagou aos investidores Kinea Infra R$ 1 por cota. O fundo anunciou no último dia útil do mês, né? Então paga no quinto dia útil R$ 1 por cota. Essa formação foi os juros dos ativos no mês de 62 centavos. Né? Teve aqui
despesas aí de 9 centavos, né, referente à correção inflacionária e outros ajustes, e 47 centavos utilizados de saldos acumulados e não distribuídos desde o início do fundo. Tá? Então o fundo utilizou caixa aí para poder fazer essa distribuição de R$ 1 por cota, né? A distribuição agora que é mensal, mas antes a distribuição era semestral, tá? Então tem pouco tempo aí que os FIINFRAs fazem essas distribuições mensais, tá? Culturalmente, né? Como eu falei, o FII já distribui mensal, mas o FIAGRO e o FIINFRA não é obrigado, mas culturalmente eles têm distribuído isso, os rendimentos também de forma mensal. Aqui ele fala que teve queda então na parcela da correção monetária, isso impactou aí nos rendimentos, né? A expectativa, a previsão do IPCA, inclusive da gestora, ela caiu em 85%, né? De maio para junho, então a expectativa da inflação caiu bastante, o que causou aí um impacto. Essa variação do IPCA reduziu o valor do rendimento, né? Então a correção monetária teve um impacto maior. Bom, aqui a gente vê mais para baixo o desempenho então, do fundo, né? Então teve um desempenho positivo em 3,3% versus 2,4% do IMAB, que é o benchmark do fundo, né? Então tendo aí um bom desempenho nesse período, inclusive em 2023, nesse semestre que encerrou agora, né? O fundo ficou superior ao IMAB no período, né? Então, pagou R$ 7,10 por cota nesse semestre. Aqui ele já fala sobre a questão da inflação, né? Então dê uma lida aí depois desse período aqui, as taxas de juros reais caindo, né? Então teve queda aí no NTNB, com vencimento em 2033, a Selic se manteve então a 13,75, né? O Copom mantendo essa taxa. Aqui também tem algumas informações sobre os juros nos Estados Unidos também, né? É esperada a continuidade da alta dessa taxa, né? Então aqui tem a posição então aqui relativo à taxa de juros no exterior. E mais para baixo a gente vai verificar aqui os novos investimentos que o fundo fez, né, no grupo Iguá. Então ele fala aqui sobre a empresa do setor de saneamento, né? Então teve aqui a aquisição dos fundos Quiné, que foi de 72 milhões de reais em primeira série, um volume de 2 bilhões de reais dessa debênture que foi emitida pela Iguá. Então o fundo adquiriu parte aí entrou numa dessas séries aí de emissões do grupo Iguá, né? E aqui ele também fala de outras emissões importantes que tiveram aqui, a Eco Rodovias, né? Também, fundo que, né, adquiriu também 75 milhões de reais, né, nessa emissão. Então tem aqui, o fundo segue aí fazendo seus aportes, né? Investindo nos ativos alvo aí do fundo. Bom, aqui é a carteira atual do fundo, então ele tem aqui 2 bilhões e meio alocadas em debêntures, são 94%, né, debêntures com uma taxa média de IPCA mais 7,34%, com duração de quase 7 anos, né, spread de mais de 2,2%, 176 milhões em títulos públicos, que acaba sendo caixa do fundo aí, né, então fundo investindo em títulos públicos de liquidez, provavelmente, liquidez imediata, né. E aqui os montantes, né, e os percentuais dos debêntures que eles têm que o fundo tem na carteira. Então, essas aqui são as empresas, o grupo controlador, a taxa de emissão, né? Então, a participação do fundo Quineia em relação a essas debêntures. Então, tem alguma maioria aqui com o fundo participando 100% dessa emissão, né? Então, são muitas empresas aqui, realmente um portfólio bem diversificado. Esses últimos dois aqui o fundo acabou recentemente adquirindo, né? Então tem aqui essas emissões aqui dessas duas empresas. E dentro das alocações, então a gente já falou desses percentuais, a maioria é do setor de energia também, né? A maioria dos FIINFRAs tem aqui os setores que têm relevância dentro desses investimentos em infraestrutura, principalmente a geração de energia, transmissão de energia e distribuição. Então o setor de energia é muito forte aí nessas questões de investimento em infraestrutura, né? E aqui os rendimentos históricos aí do fundo, né? Então rendimentos semestrais que foram pagos até ali abril de 2021, depois o fundo passou a pagar rendimentos mensais a partir de novembro de 2021, né? Então
A gente verifica que o valor da cota, né, quanto foi distribuído nesse período, né, então a gente verifica todas as informações aqui em relação, inclusive, ao valor da cota, né, nesse período todinho aqui, a cota fechando abaixo dos R$ 130, como a gente observa aqui, que é o valor da cota de referência, né, e aqui as negociações, né, então o fundo tem uma liquidez boa no mercado, né, uma liquidez até interessante aí no mercado. Não falar aqui sobre o giro de cotas, mas a liquidez interessante, teve um aumento da liquidez aí nos últimos meses, inclusive, né, o fundo fazendo tendo aí uma liquidez no mercado superior a 2,2 milhões de reais, né, já há mais de 2 meses. Então o fundo aí tendo uma liquidez interessante no mercado. E aqui é o desempenho da cota do fundo, né? Variação da cota, o valor da cota aqui na segunda emissão foi 112, na terceira emissão. Então, os fundos da Quinéria normalmente colocam esses retornos, né? Através das emissões. Então, quem participou da última emissão agora em abril de 23, comprou a cota a 126,55, a cota de mercado fechou a 130 e agora no mês de junho, tem uma rentabilidade de 5,11%, né? Somando a variação da cota e os rendimentos aí distribuídos. Mais para baixo a gente verifica alguns gráficos aqui de desempenho, retorno, né? O retorno do IMAB, do retorno da taxa DI, né? E aqui é o desempenho do fundo, né? Em relação à cota patrimonial. A cota de mercado teve variação negativa de maio para junho. E o IMAB, quanto foi o IMAB nesse período aqui, o acumulado do ano atualmente, né? Então a gente verifica que pela cota patrimonial o fundo está com um desempenho maior, superior ao IMAB, que é o benchmark aí do fundo. E aqui a descrição de cada empresa, né? Onde ela investe, né? Separados por setor. Então a gente verifica que pelas cores você identifica o setor, né? Que está geração eólica, solar, transmissão, geração termoelétrica, saneamento hidrelétrica e rodovia. Tu vê que o fundo investe muito, primordialmente, muito relevante os investimentos em infraestrutura de energia elétrica, e aqui são as empresas. Então você pode baixar o relatório, fazer essa leitura aqui, ver, né, qual é o desempenho da empresa, né, um pequeno histórico aqui, um pequeno resumo do papel, né, onde o fundo investe. Então você pode baixar o relatório, que eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e fazer essa leitura aí mais detalhada se você quer investir ou está estudando já o FIINFRA CADIF 11, né? Então aqui todas as informações. É isso aí então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, deixe nos comentários também as suas sugestões de vídeo, e se você for um dos 22.531 atuais investidores do CADIF, compartilhe com a gente o que você acha do fundo e qual o percentual da sua carteira hoje investidos no CADIF. Eu não invisto no CADIF atualmente, né? Mas é um belo fundo. A gente verifica pelo desempenho, né? Um fundo muito bem gerido aí, né? E investe em infraestrutura muito importante aí principalmente para o nosso país, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.